ajudando aqui, que é isso aí, né? Juntos Vamos somos mais fortes. Juntos somos muito mais pilotando fortes. esse projeto fantástico. Muito obrigado aí, Leslie. Gratidão. Eu vou te falar que a Cíntia está onipresente aí, está em A todas também. Cíntia tá em todas, cara. Cíntia tá em Bom, o todas. Leslie também. Eu, essa semana, para preparar isso daqui, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Chorando assim, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Queria preparar com todo carinho, com todo respeito, essa semana maravilhosa aí, para que a gente pudesse realmente interagir, né? Crescer junto. É fato, Leslie, como diria o Steve Jobs, né? Foco é saber dizer não. Foco é dizer não. Exatamente. Muito bom. Leslie, eu acho que a gente já pode começar. Não sei se você quer fazer alguma. Deixa eu colocar aqui a câmera. Não sei se você quer fazer aí mais alguma apresentação, falar um pouquinho do projeto para quem está chegando agora, e aí a gente já começa na sequência. Então, para quem está chegando agora, para quem escutou de manhã, gratidão aí pela audiência, por estar aí com a gente. A semana foi preparada para vocês. Cada pessoa que está aqui tem um compromisso muito grande com o outro. Isso é sensacional, é um bando incrível, tem pessoas conhecidas aqui. Enfim, o projeto é porque todo dia a gente tem uma chance maravilhosa de recomeçar e nada mais poderoso de que começar com pessoas ao nosso lado, né? Ninguém precisa de ninguém, mas ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? Nós somos responsáveis, nós somos independentes para escolher de quem a gente interdepende, né? Então, isso é bem bacana. E se você está aqui, eu acredito verdadeiramente que existe um propósito, nada é por acaso, e que o que o André tem para compartilhar aí, que toque o teu coração, que faça a diferença na sua vida e que te ajude neste momento a recomeçar, a ver uma nova perspectiva, a crescer e evoluir, que eu acho que é isso que todos nós buscamos, ok? Não só como profissional, mas como seres humanos que somos, né? Então, para falar com o humano, lembrar que é outra alma humana ali, e é isso que a gente tem aqui. Esse calor, essa energia de estar aqui numa tarde, 21 pessoas reunidas com o foco de recomeçar, de evoluir, de produzir algo novo, de agregar nas próprias vidas. Então, vamos nessa. André, pode te dar a palavra aí, se apresente, que ninguém melhor do que você para falar de você, meu amigo. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que o momento é esse, Leslie. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só tirar aqui um áudio que está de fundo. Está aqui. Tem dois áudios aqui de fundo. Legal. Bom, e acho que como a Cíntia falou, né? Ou eu mudo agora, ou eu mudo agora. Acho que não tem outra opção. E eu sou um pouco provocativo, tá, Cíntia? Como a gente já se conhece, eu acho que não é agora. Eu trocaria essa Esqueci. palavra por sempre. Não tem mais agora, mudar agora, tem mudar sempre. A gente vai ver um pouquinho ao longo dessa jornada, no dia de hoje. Bom, em primeiro lugar, Leslie, muito obrigado aí, gratidão, meu amigo, meu parceiro do coração, por fazer parte desse projeto, da qual, a hora que eu vi, eu falei, tamo junto. Não tem por que eu não ajudar, de alguma forma, as pessoas nesse momento. Mais ainda neste momento, né? Naturalmente, eu já ajudo bastante gente, empresa, e eu achei excelente oportunidade para a gente fazer uma tarde gostosa. Eu programei mais ou menos 3 trechos aí da palestra, uma parte mais inspiracional, motivacional, transformacional, um pequeno trecho ali de prática, de exercício, de prática de método, e também um perguntas e respostas. Podemos seguir assim, Leslie? Sinal convencional, assim sim, assim não, vamos manter o padrão. Então, legal. Michele, seja bem-vinda aí do Pensamento Rebelde. Rada, seja bem-vindo. Parceiros aí do projeto desta jornada, Leslie, Dani, Kleber. Muito legal estar com todos vocês aqui. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Trouxe alguns material aí para a gente fazer uma pequena reflexão. Vamos começar aqui do início. Assim que vocês estiverem vendo a minha tela,
aqui e aqui. Perfeito. E aí eu quero ver o rostinho de vocês. Perfeito? Estão vendo minha tela? Excelente. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o André Sanches e eu adoro de coração ajudar pessoas e empresas a terem o quê? Mais sucesso e mais felicidade. E aí a provocação, quando eu vi a jornada de começar e por que não recomeçar, que o Leslie tem feito aí uma coordenação com maestria, eu falei, poxa, eu olhei para trás nas 2 últimas semanas, onde eu tenho trabalhado de fato aí 500% mais. Eu falei, poxa, eu tenho tido muita conversa produtiva sobre novos olhares e que novos olhares tragam algumas possibilidades, mas também infinitas possibilidades. E aí eu achei oportuno falarmos, pensei, acho que é um momento muito bom para que a gente tenha segurança no caminhar daqui para frente, usando um pouquinho, e aí eu trago como ferramenta, do sucesso que eu tive. Então, eu fiz uma reflexão da minha carreira, das empresas que eu já tive, das empresas que eu fui presidente, e falei, acho que dá para usar muito pensamento crítico. Então, seguiremos aqui a jornada. Estou muito feliz, Leslie, de estar aqui com todos vocês. Gratidão. Deixa eu mudar aqui o slide. Opa. Aí. Bom, eu trabalho hoje em dia como consultor, seja aqui no Brasil, fora do país, como mentor e como palestrante. Mas eu já fui professor, já dei aula, já tive empresa, já ganhei muito dinheiro, já quebrei, já perdi muito dinheiro. Então, nos diversos tropeços da vida, com uma carreira também, que muitos considerariam uma carreira de sucesso, chegando a diretor de uma grande companhia com quase 500 pessoas, eu também fui demitido. Os tropeços acontecem em todas as áreas da vida. Inclusive até como pai, já tropecei, porque fiz coisas que hoje, em uma reflexão, não acho tão oportunas, e com os filhos porque é um aprendizado, assim como a esposa, como a família. Então são com os tropeços que eu acredito que a gente começa. Ou, muitas vezes, a ruptura acaba sendo grande, porque não, então, um recomeço, né? A gente vai gravar esta palestra para fins aí de produção de material. Quem, porventura, tiver algum problema com gravação, pode escrever aqui no privado, a gente vê como lidar, tudo bem? E quem quiser gravar também, ou tirar fotos, postar nos stories, em outras mídias, nas mídias preferidas, eu estou como André R. Sanches, no LinkedIn, Facebook, e também YouTube e Instagram. Twitter também, por aí vai. A mídia que vocês preferirem. Então, vamos juntos. Só para a gente acelerar, então, aqui, quem ainda não pegou o cafezinho para acordar da tarde, a hora é agora, 30 segundos, pega o café e vamos lá alongar. E aí eu vou deixar o André e o Leslie aqui para ver se todo mundo está alongando. Então, vamos lá. Quem quiser levantar da cadeira, é só esticar um pouquinho mesmo, para a gente aumentar a circulação sanguínea, oxigenar todo o corpo e principalmente o cérebro, e principalmente 3 respirações. Então, vamos lá, Lu, isso aí, tô vendo. O Rada, vamos lá, Rada, 3 respirações profundas. Kênia, muito bem-vinda. 3 respirações profundas e vamos acelerar nesta noite, nesta tarde aqui maravilhosa. E olha que eu já estou trocando noite, tarde, fim de semana. É engraçado como o final de semana parece que foi diluído ao longo da própria semana. Bom, seguindo aqui. O que eu tenho visto com muitas situações, né? Antes dessa própria crise que nós estamos hoje, pessoas com uma série de dúvidas, porque as decisões muitas vezes são mais complexas ou estão mais complexas. Muitas pessoas com medo,
Então, talvez vocês conheçam alguém que tenha um pouco deste sentimento, que sofra um pouco destas emoções. E nas empresas também, não é só na pessoa, né? Emoções, sentimentos acabam tomando conta das pessoas inicialmente, né? O Leslie comentou, somos seres humanos, mas ele começa a propagar para o ambiente familiar, para o cônjuge, para os filhos, para a tua equipe. E até então, crises em geral, e aí olhando para as últimas crises, pelo menos que eu presenciei, ou historicamente, que eu li relatos e filmes, foram crises que trazem uma angústia, um medo, uma dúvida muito maior por causa da incerteza. O ser humano gosta muito, né, de ter a certeza de estar na sua zona de conforto. E o que acontece? Isso acaba travando, de certa forma, a gente dar os próximos passos. Por menores que sejam, às vezes. Pessoas que talvez falam, eu vou começar a fazer exercício físico. Não consegue literalmente dar o primeiro passo, seja com o pé esquerdo, com o pé direito. E essas emoções acabam, de fato, bloqueando. Emoções até chegando a algumas crenças limitantes, acabam bloqueando, de fato, as pessoas, né? E legal, o Renatão aqui. Renatão, eu compartilhei aqui, brigadão. Eu compartilhei o slide inteiro, só confirma aqui, mas era para ter um slide só. Se eu trocar de tela aqui, vamos ver. Não deveria aparecer a tela. Pus aqui numa tela qualquer do LinkedIn, por exemplo. Vocês estão vendo a tela do LinkedIn? Não, né? Perfeito. Então, é isso aí, Renatão. Obrigadão pela dica. Você é parceiraço. Michele, bate e volta, vai lá para o cliente e retorna. Então, postem aqui no chat quais emoções que vocês, em geral, sentem, quais emoções que vocês hoje estão sentindo, estão mais afloradas. E é uma palestra, um talk show. A ideia é que a gente, com as informações que vocês vão colocando aqui no chat, a gente vai direcionando um pouco mais esse bate-papo, tá bom? E aí, o que acontece? A gente, lá atrás, que porventura estava bloqueado, ou até que não estava bloqueado, acontece uma grande mudança. O mundo hoje tem um acrônimo muito do mundo corporativo chamado VUCA. O mundo hoje ele é volátil, ele é universal, ele é incerto, ele é ambíguo e ele é complexo. Esse é o VUCA, do inglês. E aí eu cunhei o termo chamado MUVUCA, e não do contexto político, tá? É um contexto que ele é cada vez mais meaningful, significativo e mais universal. Então, nesta MUVUCA, a gente acaba recebendo um chamado maior ainda. Esse chamado tem nome, Covid-19. E a partir do Covid-19, o que acontece? Acho que acabam ficando, para a maioria das pessoas, duas únicas certezas. A primeira é que, sem exceção, todos nós partiremos desta vida. Todos, sem exceção. A segunda é que tudo muda. Não tem jeito. É uma constante tudo mudar. E o que acontece? O ser humano ele tem uma certa dificuldade em acatar as mudanças ou entender as mudanças. E, principalmente, prever mudanças, né? Pouquíssimas pessoas, há 5 anos atrás, entendiam que viria uma onda, uma epidemia. Tem até um vídeo no YouTube de um TED do Bill Gates, o filantropo, né? Bill Gates. E ele não chama de Covid-19, claro, mas ele fala de uma grande epidemia. Então, dá para listar no dedo aí 10 pessoas no mundo que há 5 anos atrás previam uma epidemia tão grande quanto esta. E dá para lembrar, né, a música do Lulu Santos, né, como uma onda. Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará.
Não tem jeito. A vida vem em ondas. São ciclos. Como o mar. No indo e vindo, infinito. E dos infinitos, existem infinitos e infinitos. Maiores e tão grandes quanto a gente queira. A provocação de hoje é buscarmos estes infinitos. Então, é fato, tem um chamado. Para alguns pode ser positivo, eu tenho trabalhado a mais, e para outros talvez tenha sido motivo de... Ah, tá aqui. Legal, legal. Eu vou mudar aqui, porque acho que não está no slide. Deixa eu dar um stop. Era para estar no slide, mas vamos lá. Obrigadão, Renatão. Vamos junto. Eu coloquei aqui. Aí, agora acho que vai. Vamos ver, fazer o teste aqui. Boa. Agora deveria estar só o slide. Porque aí eu consigo, no chat aqui, ir olhando vocês e fazendo a gestão aqui do Zoom. Só confirma aí no chat se está ok. Se não é a tela do PowerPoint aí, eu agradeço. E seguimos em frente. Quem quiser colocar no chat aí, legal. Obrigadão, Rada. Show de bola. Renatão, parceiraço como sempre. Tem um slide aqui que eu vou dedicar a você. A esta atitude aí vocês vão entender. Bom, o que acontece? Esse chamado vem e a maioria de nós, a maioria das pessoas, isso é estatístico, tá? Acaba dizendo não. A primeira coisa é dizer não. É uma recusa. Ah, isso não é comigo. Isso daí não impacta. Alguns talvez diriam, isso não impacta o meu trabalho, nem o meu emprego, nem a minha carreira, nem o meu negócio. Talvez seja verdade. Mas lá no fundo, talvez a gente quisesse dizer sim. Yes. Porque talvez seja uma oportunidade única, uma possibilidade tão grande de um tamanho infinito, que às vezes parece, a gente fica acanhado, com medo de falar sim. Talvez a gente ache que a gente não vai dar conta desse desafio. Então, lá no fundo, talvez a gente queira falar sim para esse chamado. E aí surgem várias dúvidas, angústias. Tá no modo slide, Leslie, é isso? Só para entender aqui. A gente já continua. Quiser mostrar aí Aí, agora sim. O Rada falou que tá ok. A Marcinha também. Seguimos em frente. Leslie, aparentemente tá ok. Bom, e aí a dúvida é como seguir? Como continuar essa jornada diante esse chamado grande? Diante essa paralisação, essa angústia, essa desorientação que muitas vezes a gente parece estar, né? Parece algo intransponível. E aí, o que acontece? Eu trouxe aqui o Fórum Econômico Mundial, ele sempre lista as 10 habilidades mais importantes para que nós, pessoas, para que os seres humanos aprendam ou aprimorem. Então, o Fórum Econômico Mundial, em 2020, publicou exatamente esta lista. Então, para sermos pessoas de sucesso, de felicidade, com muita felicidade, para sermos profissionais de sucesso, para termos negócios perenes, sólidos, são estas 10 competências, habilidades que a gente tem que desenvolver. E aí, claro, todas são importantes, não tem uma ordem. Claro, vai do 1 ao 10 como se fosse um pouquinho mais importante, mas no meu entendimento, na minha história, todas elas, sem exceção, são importantes. E eu quis destacar uma aqui para a gente trabalhar como ferramenta, que é o pensamento crítico. Sermos pessoas críticas de nosso pensamento, de nosso olhar e de nossas emoções. Então, eu quero trazer aqui para vocês o pensamento crítico como reflexão de um mar de oportunidades que a gente pode desbravar. E qual que é a provocação, né, que eu trago hoje aqui? Para que a gente tenha, de fato, novos olhares.
Quando a gente começa a buscar novos olhares, novas oportunidades, novos parceiros, começa a aparecer ajuda. Começa, pela lei do universo, a atração. Começa a ação e reação. E aí, tem uma música que eu gosto bastante do Ivo Pessoa. Quando os olhos veem, o que ninguém mais vê, imagens aparecem, mesmo sem querer. Então, o convite que eu faço a todos nós é buscarmos novos olhares. Mas, André, é fácil? Não, claro que não. É uma habilidade. Então, vamos treinar essa habilidade. Todas as habilidades, todas as competências e o sucesso e a felicidade são treináveis. E aí eu trago de 1999, o filme, famoso filme Matrix, filme de ficção científica, onde o Keanu Reeves interpretava o Neo, e em um mundo que ele julgava um mundo real, ele recebe uma oferta. E eles, num papel muito do personagem questionador, ele chega à seguinte decisão que ele precisa tomar. Ou eu continuo em um mundo, então eu tomo pílula azul, ou eu continuo em um mundo mais simples, mais de aparências, do que ele não acredita, mas é o que ele viveu até então, sempre viveu neste mundo, e aí ele descobre que o mundo não é bem este, ou ele toma uma pílula vermelha para poder viver no mundo real. Quem não assistiu o filme, a trilogia, eu recomendo. Dando spoilers, em 2021 vai ter o quarto filme. E acontece, então, uma disrupção. O medo que ele tem do desconhecido, ou até do novo conhecido, é muito grande. E isso acontece com todos nós. À medida que a gente toma consciência ou descobre coisas novas, é uma decisão que a gente tem que tomar. Ou a gente caminha para algo novo, por caminhos desconhecidos, talvez inseguros, uma nova jornada, um novo começo ou um novo recomeço, ou a gente fica do modo como está. E tudo bem, não tem certo, não tem errado. Para mim, André, o que importa é a pessoa decidir sair do muro. Então, tome uma decisão. Não tem caminho certo e não tem caminho errado. Tá? Então, a pílula vermelha vai levar para o mundo real, para o mundo que o Neo descobriu, uma nova jornada. É um filme incrível. E para quem já me conhece como palestrante, em geral, eu utilizo muito essa frase do Charles Darwin, do cientista. Ele diz o seguinte, de forma bem resumida: não é o mais forte, sobrevive, não é o mais inteligente. E aí a brincadeira, não é quem tem mais dinheiro, quem estudou em faculdade de primeira linha, quem tem um apartamento maior, quem tem, não é o caso do Brasil, mas quem tem mais esposas, né? No Oriente Médio alguns territórios permitem, não é quem tem uma conta bancária maior, quem tem equipamento melhor, não é nada, nada. Quem estuda mais, quem estuda menos. É quem melhor se adapta, é que vai sobreviver. E aí o sobreviver é sinônimo, nos dias atuais, de sucesso e felicidade. Quanto mais a gente queira sobreviver, as espécies queiram sobreviver, nós, seres humanos, no final do dia a gente só quer ter sucesso, só quer ser feliz. Então, quem melhor se adaptar às mudanças é quem vai ter este sucesso, quem vai ter mais oportunidades. Então, eu adoro, eu amo essa teoria da evolução e eu aplico a tudo, tudo. E o convite que eu faço a todos vocês é que a gente encare essas mudanças de frente e que a gente mate, sim, hábitos ruins, que a gente quebre círculos de amizades, Então vai parcerias, que não... Filha, não tem, estou trabalhando. É isso aí. Meia hora. Todos estamos trabalhando. Vou pedir para mutar aqui, quem tiver.
A gente está aqui trabalhando. Quem puder colocar no mute aí, não deu para ver, mas seguimos a nossa jornada. Continuamos nosso trabalho. Voltando aqui, continuando o trabalho, meu convite é que a gente mate qualquer sentimento, qualquer angústia, qualquer medo. E a gente, assim como a Fênix, a gente renasça das cinzas para este novo recomeço. E para todos nós aqui será um novo recomeço. Infelizmente, para alguns que partiram por conta da crise, a gente tem acompanhado as estatísticas, é um novo recomeço. É um novo começo em uma outra jornada, em um outro plano. Para nós aqui, a todos vocês, gratidão, que estão aqui nos acompanhando, é um novo recomeço. E aí a reflexão, posta aqui no chat, quem vai querer fazer este recomeço. Conta aqui para mim, põe aqui no chat quem está comprometido com este recomeço, com esta jornada. Vamos ver como é que estão todos aqui. Leslie, show de bola. Ada, sim. Gabriela Macedo, sim. Marcinha, totalmente comprometida. Gabriela, comprometida. Gustavão, recomeçamos. Novo recomeço. José Henrique, estou. Renato Castro, parceirão. Outro parceiraço, Ricardo Yabico, Alexandre. Ada, excelente. Então, vamos recomeçar. Esse é o convite que eu faço a todos vocês. E André, por onde a gente recomeça? Tomando decisões mais seguras. Neste mundo de incerteza, neste mundo de Covid, de Corona, tem muita gente querendo falar de venda, de propósito. É claro que tudo isso é importante. Mas o que mais a gente vai conseguir para as pessoas é acolher as pessoas neste momento. E nós tomarmos as decisões, sejam quais forem, de forma segura. Então, a regra do jogo agora passou a ser como a gente toma decisões mais seguras, mais sólidas, em um contexto mais incerto. E a primeira coisa, a primeira mensagem aqui de esperança é que você definitivamente não está só. Você olhar para o lado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o vizinho, a gente vai entender que nós, seres humanos, não estamos só. No apartamento, eu moro em apartamento, no prédio onde eu moro, eu não estou só. Quem mora em casa não está só, tem vizinhos. E a gente começa uma grande rede de solidariedade. Começa a formar bandos, novos parceiros de jornada. E aqui hoje, eu estou emocionado porque a gente está formando uma família de uma nova jornada para um novo recomeço. Então, o primeiro pilar de segurança é: não estamos só. Estamos, pelo contrário, muito bem acompanhados. E aí, o que acontece com uma forma de pensar, né, o pensamento crítico, me ajudou a olhar que eu não estava só. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, fui para São Bernardo do Campo, voltei depois para morar num bairro da periferia, um bairro relativamente... eu não morava em favela, mas tinha favelas muito próximos, cortiços, um ambiente de crime, de drogas, sempre estudei em escola pública, e o que acontece? Eu sempre tive essa dualidade, que pílula eu tomo, a vermelha ou a azul? O que é certo ou errado? E felizmente meus pais me deram valores muito sólidos, por mais que eu tivesse exemplos contrários. Eventualmente algum amigo deixava esse plano por ter feito escolha errada, né? Então, eram notícias ruins que a gente entendia, não concordava, mas era a escolha de cada um. E eu comecei a olhar e traçar caminhos críticos de sucesso, olhando o que acontecia ao meu redor, criticando o que acontecia ao meu redor, buscando novos olhares para que aquela minha realidade pudesse ser transformada.
claro, lá atrás eu nunca sonhei em ser presidente de uma empresa. Lá atrás, na minha infância, eu nunca pensei em ser casado, em ter uma boa família, em ter 2 filhos, Bernardo, Guilherme, estar casado com a Amanda e super feliz. Porque eram coisas muito distantes da minha realidade. Trabalhar com centenas de pessoas, ser gestor de centenas de pessoas, palestrar para milhares de pessoas também, eram para mim, sonhos, né, que se tornaram realidade. Mas foi o pensamento crítico que me ajudou a abrir estas possibilidades. Então, a segunda ferramenta, além de ter companhia, é o pensamento crítico, né? O segundo pilar. Esse segundo pilar, ele ajuda a gente a criticar fake news, a não cair em fraudes, em golpes, golpe do Facebook, do WhatsApp e por aí vai. Então, além de novas oportunidades, a gente corre menos risco aplicando o pensamento crítico. Só que alguns vão falar assim, mas André, no dia a dia, né? Vou pegar o mundo empresarial, né? Eu gosto dessa charge, porque quando a gente pede um pensamento crítico, a gente pede que sejam rebeldes, que sejam diferentes, o pedido às vezes soa desta maneira. Precisamos de mais opiniões discordantes. E aí, muitas vezes, o grupo totalmente de acordo, né? Não tem discordância, não tem pontos divergentes. E a divergência, hoje em dia, é fundamental. As empresas buscam divergência. Os melhores grupos são aqueles divergentes, aqueles multidisciplinares. E aí, sem dúvida, né, os outros dois aqui falam, sem dúvida precisamos de mais opiniões discordantes, ou seja, continuamos no status quo. Então, acho que é hora de quebrar esse status quo. E aí, André, o que eu ganho com este pensamento crítico, né? Pensadores críticos, como Einstein, como na atualidade o próprio Bill Gates, Steve Jobs, o Jeff Bezos da Amazon, uma companhia que vale 1 trilhão. Se ele não fosse um pensador crítico, ele não conseguiria construir um império como a Apple. O Elon Musk e aí outros pensadores críticos. O que eu ganho, né? Quais os benefícios que isso me traz? Que isso pode trazer a todos vocês? Começa a formular questões com mais clareza, questões com precisão, questões mais assertivas. E quando eu tenho clareza, eu tenho transparência. Quando eu tenho precisão, eu tenho assertividade. Uma outra coisa, num mar de informações, hoje informação é commodity. É commodity. Tem a internet para nos mostrar que é commodity. Opa, então o problema passa a ser coletar informações relevantes. Terceiro ponto, refletir e avaliar. Então, uma vez que a informação veio até mim, via estímulo visual, auditivo, sinestésico, pouco importa, eu começo a refletir e avaliar com critérios. Mas não é qualquer critério. Isso aí tá bom? Eu acho que tá bom. Não, com que rigor, com que critério? Não, tá bom, porque foi uma nota entre 0 e 10, foi 8, de uma amostra de 100 pessoas. Legal, já está muito mais criterioso. Um pensador crítico também se beneficia por quê? Porque ele identifica pressupostos, premissas de alguns fatos e também consequência. Se eu fizer isto, provavelmente eu vou incorrer nestas 3 consequências. Se eu fizer aquilo, provavelmente eu incorro nessas outras 2. Se eu ir por esta estratégia, eu abro estas oportunidades. Se eu não fizer isto, a omissão, então talvez seja algo importante. Ou eu vou abrir um leque de riscos, coisas, por isso eu vou optar não fazer. A única coisa que eu te falo é o seguinte, eu estou mostrando... E aí, o que acontece? Lidar com questões mais complexas, porque a gente quebra o problema em vários problemas menores, isso ajuda também os pensadores críticos, né? E aí comunicar com maior clareza, com maior eficiência, com maior eficácia, maior transparência, claro. Então, alguns benefícios de pensadores críticos que buscam, claro, possibilidades, infinitas possibilidades.
O terceiro ponto que eu trago, mas André, isso aconteceu comigo, é o mimimi, sou sempre vítima, então é sair um pouquinho desta área de vítima, e eu tenho seguido uma ciência espiritual chamada Akran Vigna. Depois, quem quiser um pouquinho mais de informação, me escreve aqui no direct. Tem algo que eu aprendi que é fantástico, né? Uma ciência espiritual através de ciclos kármicos. O que quer que aconteça é justiça. O que quer que aconteça, bateram no meu carro, é justiça. Tem uma explicação por trás disso. Eu precisava passar por isto para que eu descobrisse uma nova possibilidade. Um relacionamento que foi desfeito, uma empresa, me usando de exemplo, eu encerrei uma empresa, eu perdi muito dinheiro nesta empresa, eu investi, ela não deu o resultado esperado, eu precisei investir mais, deu muito prejuízo. Mas eu aprendi tanta coisa com isso que foi quase que um MBA na prática. Claro, não, quase não, foi um MBA na prática, 2 MBAs na prática, claro, com um valor muito maior. Então, isso me traz, lembra do primeiro pilar da segurança? Se tudo que acontece conosco, é justiça, então é só entender um pouco do porquê. Claro, às vezes a gente não enxerga o porquê no curto prazo, mas certamente no médio e no longo prazo a gente enxerga. E aí, Renatão, eu trouxe esse slide que eu adoro, até é o que um dos meus mentores, e mentor de palestrante, de palestra, o Roberto Chiniachique, ele fala muito, numa mesa cirúrgica, a gente tem que estar sempre pronto. Na hora H, na hora da execução, a gente tem que estar pronto. A gente tem que ter confiança. Fiz um plano pequeno, às vezes a gente não tem todo o detalhe, vai rodar deste modo, são essas etapas, e aí a cirurgia acontece e o paciente é salvo. O Renatão aqui, a brincadeira, ele estava como um assistente. O cirurgião precisou de um alicate ali, de um bisturi, o Renato estava pronto. Porque no privado ele me falou, André, olha, está compartilhando aí algo diferente. E ser crítico, ter uma execução de pensamento crítico é isso. Eu não espero o cirurgião me pedir o bisturi. Eu estou olhando o que está acontecendo. Opa, eu lembrei do passo a passo. Eu lembrei do treino. Agora eu estou no jogo. Daqui a pouquinho ele vai pedir o bisturi. Opa, já está aqui o bisturi, está na mão. Logo ele não perde tempo, logo a gente salva mais vidas. Então, com o pensamento, com o espírito crítico, então não é só o pensamento, mas também as emoções críticas, a gente tem mais confiança em quem está ao nosso redor. A gente cria mais parcerias. Então, Renatão, vou te dedicar este slide, meu amigo. Muito obrigado pela ajuda. Então, é o próximo passo aí de termos confiança. Precisamos estar prontos através do pensamento crítico. E com a crítica, a gente consegue se libertar de qualquer amarra, de qualquer angústia, de qualquer hábito ruim. Como? Começando pela autocrítica, pela autoconsciência, pelo pensamento crítico do eu interior. E depois propagando isso para o exterior, para o nosso redor. E aí eu mudo, se eu mudo, eu estou mudando o mundo ao meu redor. Então a provocação é que a gente se critique. Ressalva, não se critique demais, senão a gente fica chato. E a vida já tem muito chato por aí. Então a gente tem que ser leve, livre, leve e solto. Para que a gente tenha uma vida mais gostosa, né? Mais prazerosa. E claro, uma provocação clássica conhecidíssima, né? Para você o copo sempre está meio cheio ou meio vazio? E de novo, não tem certo ou errado. Ele pode estar meio vazio. O sentimento de meio vazio, o pensamento de meio vazio. O importante é você saber, para você, como é que está o seu copo. Quem quiser postar aqui um pouquinho, vai umas 2, 3 respostas, para quem o copo está meio cheio, meio vazio, essa reflexão, para que sejamos, e é um convite também, para que sejamos otimistas, para que a gente acredite sempre em nós,
na nossa família, nos nossos parceiros, nos nossos sócios, na situação que pode, sim, melhorar. Então, posta aqui no chat quem acha que o copo está meio cheio para o seu momento pessoal, quem acha que o copo está meio vazio para o seu momento pessoal também. Posta aqui para a gente fazer uma reflexão rápida de como é que está este grupo, esse grupo incrível. Aumentamos aqui o número de participantes. Posta aqui, legal, legal, Ricardo, show. Copo meio cheio, muito bom, muito bom. Eu, por exemplo, eu sou otimista, sempre fui. E sempre me forço a desenvolver. Olha que legal, meio vazio. Parabéns. Parabéns, porque o importante, de novo, sem certo, sem errado, é você se avaliar e entender o momento. Meio vazio, Leslie, legal, Érica, Renatão. De fato, né, na crise a gente vai sentir, porque as vendas caíram, porque agora tem que lidar com uma série de coisas. Meio vazio há algum tempo. Então, legal, vamos mudar e vamos encher um pouquinho esse copo. Muito obrigado aí pelas respostas. Seguindo a nossa jornada, a gente criando esse espírito explorador, esse espírito inovador, o pensamento crítico vai ajudar a gente. E aí eu vou fazer o primeiro break, que é super rápido, para essa parte mais reflexiva. É só para tomar aquele copo d'água, 1 minutinho, no máximo, quem quiser levanta, e a gente vai para agora a parte do método. Vou trazer algumas dicas do pensamento crítico, de perguntas poderosas que a gente pode fazer para refletir e encontrar, muitas vezes, este copo meio cheio. Então, eu também aqui vou beber a minha água. Vou ver aqui no chat como é que está o copo de todo mundo. Legal. Legal, Antônio. Meio cheio. Meio cheio. Sol, seja muito bem-vinda. Parceirona. Beijão para você. Beijo grande. A gente fez uma reflexão aqui, Sol. Se quiser contar para a gente como é que está o seu copo atualmente, meio cheio, meio vazio. Copo quase meio. Meio cheio, meio vazio. Conta aqui para a gente. E a gente já vai continuar agora com o método. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Que delícia, hein? Renatão, Lu, Sol, Rada. Que legal. Quem quiser abrir o vídeo, fica à vontade. Em geral, eu sempre peço para todo mundo abrir. Mas como a gente está num ambiente... Aí, ó, dica para os palestrantes, hein? Num ambiente onde a gente não tem mais o controle, em geral, nas palestras que eu fazia, em ambientes presenciais, eu sabia 100% do meu público. Eu sabia quem estava na minha frente. Hoje em dia, no ambiente virtual, por exemplo, eu estou olhando o Leslie, eu estou olhando a Sol, mas eu não garanto mais quem está ao redor. Eu não sei mais. E aí eu vou contar uma curiosidade aqui. Teve uma palestra que eu estava empolgadíssimo. E eu soltei uns 2 palavrões, né? Uma P grandão, né? De uma boa sacada e algum outro. E aí no feedback eu recebi, a gente sempre avalia, né, as palestras, e eu recebi um feedback. A nota foi boa, mas o comentário foi super oportuno. Ela falou, olha, o palestrante falou palavrão e eu estava com a minha filha do lado e eu tinha que explicar para ela o que era, né? A P grandão sacada ali. Então, dica para vocês aí, meus amigos palestrantes, agora a gente não tem mais controle sobre o nosso público, sobre a nossa audiência. Então, é super importante a gente tomar cuidado, tá bom? Mais uma dica aí. Bom, vamos seguir. Adoro ver vocês aqui. Tô felicíssimo. Dei até um print aqui já para a gente seguir jornada. Continuando aqui, break terminado, vamos para o método. E aí eu trouxe 5 dicas do Critical Thinking, que é o pensamento crítico. Eu usei muito isso para construir aí uma carreira que eu particularmente acho que muitos falaram de sucesso, para construir, para morar, acho que num apartamento relativamente legal, apartamento próprio, para construir algum patrimônio financeiro, ter uma família. Então, sempre, para fazer gestão de pessoas, isso vale para tudo. Qualquer problema que vocês tenham,
qualquer gestão que vocês tenham, liderança, vendas, negociação, vale para tudo, sem exceção. Por quê? Porque é a base do nosso cérebro. E olha que coisa legal. Pasmem, quem ainda não sabe, a gente toma mais de 35 mil decisões por dia. É claro que a maioria vai no piloto automático. Muitas delas vão pelo nosso cérebro consciente, mas boa parte vai para o cérebro, para o nosso subconsciente. Então, quanto mais a gente treinar essa ferramenta, mais segurança a gente vai ter. Mais ferramenta no nosso cérebro e no subconsciente a gente vai treiná-lo. Então, formule pergunta. Sejamos questionadores. Depois, junte informações. Colete informações. E aí a primeira pergunta, André, tem os tarados aí de tecnologia. Tem software para fazer isso? Tem, mas não precisa. Pode ser papel de pão. Eu não estou aqui, até ia mostrar. Dessa palestra eu fiz um rascunho mesmo do papel. O mais simples, papel e lápis. Claro, dá para fazer mapa mental, dá para colocar no Excel. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Vou fazer um investimento A ou B. Então, uma planilha é muito bem-vinda, porque talvez o conjunto de informações seja grande, então a gente pede ajuda para alguém chamado computador. Mas não precisa. Se quiser juntar tudo em papel, não tem problema. Advogados juntam bastante papel, né? Trabalham com bastante papel e têm uma memória fantástica. Depois coloque em prática as informações. Quais informações? As que a gente coletou. Se você aprende um método com uma pessoa que você confia, então tão importante quanto o método é colocá-lo em prática. Então não precisa ficar se questionando, mas vai dar certo, não vai? Coloque em prática. E aí lembra do Darwin. O Darwin falava que era quem melhor se adapta. Por quê? Porque o método, às vezes, não funciona para 100%, funciona para a maioria. Mas talvez a gente esteja naquela situação de que não funcionaria. Talvez um efeito colateral, como remédios, como bulas, prescrevem. Então, eu estou colocando o método, estou colocando em prática as informações. Opa, eu vou o quê? Monitoro, inspeciono e adapto. Se estiver funcionando, eu continuo. Se não está funcionando, eu ajusto. O ponto 4, a dica 4. Considero que as consequências não sejam inconsequentes. Às vezes é bom, mas nesse mundo aí que tem muitos riscos, é bom a gente só pelo menos pensar. E olha que bacana, às vezes o pessimista é um parceiraço. Por quê? Porque é aquele cara que acha que nada vai dar certo. Então, exemplo, Leslie, tive uma ideia aqui. E aí o Leslie, super otimista, vai falar, poxa, isso vai ser legal, vamos para frente. Aí eu comento com outro amigo meu, que é pessimista. Eu tenho um que é incrível. E eu uso ele em benefício próprio. Eu conto para ele, tive essa ideia. Aí ele já vem com uns 10 problemas. Porque não vai dar certo por causa de A, por causa de B, por causa de C. O que eu faço? Eu anoto, entendo, dali já sai um monte de consequência, que pode ser ruim ou não. Se for ruim, eu vejo como mitigar o risco, como mitigar aquela consequência. E vou feliz, sigo em frente. E ouça opiniões diversas. Tem um plano? Está pensando em um novo recomeço? De um novo relacionamento? Ou do mesmo relacionamento? Chama o teu parceiro. Chama o teu parceiro para conversar. Bora lá. Bora fazer um novo recomeço. Mas se não der o primeiro passo, se não ouvir alguma opinião, não vai para frente. Ouve o filho, ouve o sócio, ouve. E aí, quanto mais amplo for este leque, melhor, porque vai virar uma diversidade muito grande. E aí volta lá para cima, né? Formula a pergunta para esse teu parceiro, junta as informações que ele está falando e, óbvio, passa um filtro. Talvez nem tudo vai ser bom. Então, isso ajuda a gente a desenvolver o pensamento crítico. E aí, eu quero trazer algumas reflexões, algumas perguntas, antes da gente ir para uma sessão de mentoria. Em geral, num pensamento crítico, muito parecido com o 5W2H, do inglês, né? Muito usado aí em gestão de projetos, por exemplo, eu sempre pergunto quem, ou o que, onde, por quê, quando e como. São perguntas abertas extremamente poderosas. Poderosas. Quem está aí fazendo bagunça? O que vocês estão fazendo? Onde vocês vão trabalhar?
Quando vocês vão fazer uma determinada reunião? Ou quando vocês vão investir? Falando um pouco de crise, né? Essa percepção temporal, a gente teve uma palestra incrível do Eduardo Chiniachik, num dos projetos. Na verdade, eu acabei encontrando com ele em 2 projetos que eu estou. Um deles chama Empresários Solidários, são mais de 200 horas de conteúdo. O outro, Pensamento Rebelde, também, uma mentoria do grande Rodrigo Ferreira. Tem alunos aqui do Pensamento Rebelde, sejam muito bem-vindos à jornada de recomeçar, liderada aí pelo Leslie. Ele trouxe a seguinte reflexão e eu achei muito oportuna. As empresas ou os negócios que pisarem no freio agora são as empresas que vão, ou os negócios que vão encerrar. E quem vai prosperar, ou a chance de prosperar é maior, quem só tirar o pé do acelerador. Gente, é muito sutil a diferença entre pisar no freio e só tirar o pé do acelerador. Escreve aqui no chat se faz sentido. Olha só, Sol. Tô lá no metrô, com tudo, segurei as áreas, não entreguei, não vou demitir. Legal, Sol. Dá para ver que o caminho trilhado por ela é exatamente esse. Não é pisar no freio, porque você vai perder velocidade, muita velocidade, mas sim tirar o pé do acelerador para sim perder um pouco de velocidade. Legal, Alexandre, faz muito sentido. Para mim fez muito sentido, sim. Tá? Até em algumas mentorias que eu tenho feito com alguns empresários, a gente discutiu muito isso, a forma. Olha que legal, né? Pagou os funcionários, flexibilizou o boleto de aluguel. Todos estão nesta jornada. O governo está nesta jornada, então, com várias medidas provisórias, com postergação de pagamento de tributos, os bancos também com pagamento de boletos, de dívidas, de crédito ali concedido. É isso aí, Sol, meus parabéns. Que façam aí minhas palavras também, as palavras do Kleber. É um momento oportuno, porque quanto mais a gente conseguir segurar o emprego, mais a gente sai fortalecido. De novo, não é fácil, mas existem sim caminhos. Né? O Rada negociando os pagamentos, e é isso. Então, é o aspecto temporal, né, da crise. Quando ela vai acabar? Mesmo quando acabar, o mundo não vai mais ser como era antes. Ele já está e ele será diferente. Mas para o finalzinho eu comento um pouco do meu pensamento, do meu sentimento do novo mundo, que para mim é muito oportuno. Bom, porque e como eu já comentei, vamos para algumas perguntas aí da prática, né? Muitas vezes a gente está refletindo um fato, seja ele qual for, uma informação. Não sei se é fake news ou não. Uma primeira pergunta, quem que realmente se beneficia com isso? Uma decisão, quem realmente se beneficia com esta decisão? Eu assisti um filme incrível ontem, o Milagre da Sétima Cela. Fantástico, tá? Eu assisti no Netflix. De novo, não é propaganda da Netflix nem nada, mas é um filme aí muito, muito bacana. E o questionamento, a reflexão que eu me fiz era, ao final do dia, tinha uma pessoa lá incrível, um ator fantástico no papel principal, e ele iria passar por um problema, e a pergunta é, quem realmente ia se beneficiar por aquele problema dele? Quem realmente? Às vezes, quem se beneficia só está numa primeira camada, né? Como se fosse a cebola. E é legal ir descascando a cebola para a gente achar no núcleo dela quem que se beneficia. Ou o contrário de se beneficiar é quem se prejudica. Quem que eu estou prejudicando de fato? Se eu tenho um produto, um serviço, quem que se beneficia? Sou apenas eu? É só a minha empresa? É ganha-perde essa relação? Ou quem se beneficia é o meu cliente, é o meu fornecedor, é o meu sócio, é o meu investidor, é a minha família? Quem toma decisões sobre isso? Às vezes a gente vai vender um produto e não é a pessoa que compra o produto. Quem vai tomar a decisão sobre a compra talvez esteja num outro departamento da empresa. Então, eu já estou
traçando uma estratégia para chegar até aquela pessoa. Eu começo a refletir, eu preciso mostrar, por exemplo, um conteúdo para o RH, se eu quero dar uma palestra em um hospital, por exemplo. Mas provavelmente quem vai tomar a decisão vai ser a área de compras. Porque na área de compras tem lá diversos palestrantes e eles vão entender quais que têm o melhor custo-benefício. Quem é diretamente afetado por isso? Nas decisões políticas, quem é afetado nas decisões do governo, nas decisões dos órgãos, sei lá, a CREA, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, decisões que estas entidades, o SEBRAE, por exemplo, decisões que eles tomem, quem no final será que é realmente afetado ou realmente impactado? A segunda pergunta poderosa, o que, né? Ou quais? Quais pontos fracos tem? Eu tenho esta carreira, não estou tão satisfeito, quero recomeçar em outra. Recomeçando em outra, quais pontos fortes eu tenho e pontos fracos que eu vou precisar trabalhar naquela segunda carreira? É uma outra perspectiva? Isto é uma outra perspectiva? É uma outra alternativa? Ou qual seria uma outra alternativa? O pensamento rebelde, por exemplo, ele trabalha muito essa questão de novas alternativas, por exemplo. Ou isto é um contra-argumento em uma conversa, em uma negociação, em uma venda, o que está vindo de informação para mim vale a reflexão. Será, André, que isso daí é um contra-argumento? Será que é uma objeção? O que será que foi esta frase que eu acabei de ouvir? E aí, onde, né? Onde isso pode ser visto no mundo real? Será que tem conceitos, situações, áreas semelhantes? Então, de repente, o nosso produto, o nosso serviço, cada um aqui de vocês, talvez em uma determinada área esteja saturado. Será que eu posso aplicar em outra? Será que eu posso aplicar em uma outra situação? Exemplo do mercado funerário, aplicado para seres humanos e que para aplicar para pet, hoje em dia tem um monte de plano aí para pet, para cachorro, gato, uma série de coisas. É o mesmo conceito, mas aplicado em uma outra área. Às vezes, a área geográfica. Então, o que pode estar não mais dando certo aqui, em São Paulo, por exemplo, pode continuar a dar certo no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Paraná, em algum outro estado. A pergunta, às vezes, onde será que tem mais necessidade? Em algum departamento, em alguma outra área, em algum outro cliente? Ou onde no planeta, na região onde eu estou, na comunidade onde eu estou inserido, onde que isto seria um problema? Ou onde não seria um problema? E a partir daí vem reflexões, autorreflexões ou reflexões ali com mais pessoas, ali um brainstorming, um toró de parpite, né? Essas reuniões eu gosto bastante. Reflexões por quê? Por que que isto é um problema? Ou por que que o corona é um desafio? Por que que é relevante para mim ou para as demais pessoas? Por que que esse é o melhor ou é o pior cenário? Na São Paulo Turismo, foi a empresa da qual eu fui presidente, ela passava por um processo de privatização. Em algum momento, a gente questionou, fez a reflexão do processo de privatização e se perguntou, será que tem outros cenários? Será que tem outros cenários que a gente poderia trilhar, outras opções? E a gente acabou desenhando uma que era o pior cenário possível, que era o encerramento da empresa, uma demissão massiva de quase 500 pessoas. Mas a gente precisava desenhar esse cenário para entender o impacto, seja financeiro, seja em pessoas, em gestão de pessoas, ou nas famílias que diretamente e indiretamente seriam impactadas. O segundo cenário era a privatização, o terceiro cenário, uma concessão, por exemplo, ou seja, transferir o patrimônio, o parque do Anhembi, lá, todo o complexo, para uma outra empresa, fazer a gestão. E um outro cenário que era traz investimentos de prefeitura, de acionista, de outros acionistas,
para uma retomada. 4 cenários, prós e contras cada cenário, financeiro de cada cenário. Daí, a gente usou muito todas essas perguntas. Quando a gente fala, às vezes, de pensar fora da caixa, eu até, às vezes, me pergunto, por que não quebrar a caixa? Porque, às vezes, pensar fora da caixa significa que, então, eu não posso pensar dentro. Então, que quebre a caixa e não tenha mais limites. Outro porquê? Por que as pessoas são influenciadas por isso, para isso? Porque eu gosto bastante. E a última é como, né? Como que isto é semelhante a... Como que esta oferta de serviço é semelhante a uma outra oferta? Como que esta venda deste cliente é semelhante à venda de um outro cliente? Às vezes são clientes muito parecidos, negócios muito parecidos, ofertas de produtos muito parecidas, valores muito parecidos. Mas é outra venda. Tem outro conjunto de características diferente. Como que isso traz itens, coisas disruptivas? Como que eu quebro esta caixa? Como que a gente sabe a verdade sobre isso? Então, eu tive uma passagem como executivo, C-level, em grandes empresas, e trabalhei bastante com Know Your Customer, Know Your Client, processos de onboarding. Basicamente é reunir o maior conjunto de informações sobre um cliente ou um prospect, para que o banco decida se dá o crédito ou se não dá o crédito. Poxa, se eu sei que aquela pessoa talvez tenha uma inadimplência muito grande no mercado, e é possível saber isso, e não estou nem falando de isso, eticamente falando, é possível, consulta no Banco Central, tem lá algumas informações, e de repente a pessoa tem muito cheque devolvido, tem muito crédito que ela não está honrando. A pergunta é, será que eu vou conceder crédito? Então, como que eu sei a verdade? Um fake news. Como que eu sei que a Cacau Show não está dando ovo de Páscoa para quem estiver em casa e compartilhar o link no WhatsApp? Parece uma oferta fantástica, incrível. Quem não quer? Ou um outro case que eu achei super bacana. Quem acreditaria que o Outback está dando gratuitamente ovos de Páscoa para que mercados pequenos ali na região possam vender estes ovos e ter lucro com isso? A primeira notícia da Cacau Show é fake news. A segunda, sobre o Outback, ela é verdade. Então, como que a gente descobre a verdade sobre os fatos, sobre as pessoas, sobre os negócios? Como é que a gente quebra essa agenda oculta, muitas vezes, das pessoas? Né? No mundo corporativo tem bastante agenda oculta. Quando a gente entende de fato o que a outra pessoa quer, fica mais simples. Então, é uma pergunta poderosíssima, poderosíssima. São perguntas poderosíssimas. E aí o convite que eu faço a todos vocês é liderar o pensamento crítico e o olhar crítico e também emoções críticas que sejam necessárias. Mas por que, André? Porque isso vai levar a gente a um mar de novas possibilidades, a um mar de infinitas possibilidades que a gente nunca imaginou. E por que eu acredito? Por que eu estou aqui compartilhando o pensamento crítico como ferramenta de infinitas possibilidades? Eu acredito que vocês podem, vocês merecem. Pensemos e olhemos criticamente para ir atrás de infinitas oportunidades. Quem chegou agora, eu sou André Sanches, com uma gratidão, um coração explodindo de compartilhar um pouquinho de conteúdo, de conhecimento, de experiência. Sou consultor, mentor, especialista e palestrante aqui no Brasil, tive algumas oportunidades fora do Brasil também. Estou nas mídias sociais, na maioria das mídias sociais, então podem manter o contato comigo. Quem quiser escrever aí no WhatsApp, fique à vontade também. E, obviamente, honrando a gratidão ao convite aqui do Leslie, eu vou deixar um bônus surpresa para quem quiser. Bate a foto, clica aqui no link, escreve aqui o link, bit.ly/André Sanches, _bônus, e eu vou ofertar um conteúdo diferenciado sobre este tema do pensamento crítico com todos vocês. Meu querido Leslie, finalizando aí a parte
do método. Agora eu acho que a gente pode, eu estou aberto aí a perguntas e respostas. Marcinha, beijo, beijão. Ai, que delícia te ver por aqui. Alexandre, beijão para ti. Herreiro, nosso anjo rebelde. Deixo contigo aí, Leslie. Esperar nada menos do que isso de você, né? Sempre esperar mais, levantar a barra aí, né? É isso que você pede ali. André é um parceiraço de evento, um parceiraço de negócios, sou mentorado dele às vezes aí, então, meu, gratidão, é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero. Gente aí, quiser perguntar para o André, compartilhar, tirar o espaço é para isso, viu? Não se sintam tímidos, não. Né? Na verdade, este é o nosso meio de interação mais comum hoje, né? O virtual. A gente está aprendendo a lidar com esse mundo virtual. Eu falei de manhã, para quem estava de manhã, eu sou o cara do abraço, eu sou o cara da energia de estar perto, mas, né, a gente pode sim transferir toda essa energia para este ambiente e vamos trocar ideia, vamos bater papo aqui, né? Esse aqui o show é de vocês, na verdade, né? Sem vocês aqui, isso não faria sentido, né, não, André? Isso não faria sentido. Não teria, né? Não teria sentido de existir. Eu acho que tem muito, falando aqui já dos palestrantes, de toda a turma que é muito fera, que vai subir aí nos palcos ao longo desta semana. Se não tivesse, acho que todos vocês aqui, não teria essa dedicação de coração, de corpo, de alma, para ajudar e para estar aberto, porque acho que é um canal, né? Talvez alguns aqui não conhecessem o Leslie antes, e aí conhecem o Leslie, conhecem o André, e vira família, a gente vai acolhendo, né, Leslie? A gente vai ali, no que você falou, a gente vai abraçando, né? Para quê? Para poder ajudar. No final disso é ajuda, porque quanto mais sucesso todos aqui tiverem, mais feliz eu vou ficar, mais feliz o Leslie vai ficar, o Kleber vai ficar, e todos os demais palestrantes, o Ricardo vai ficar, né? Então, eu já estou falando aqui em nome dos palestrantes, o nosso orgulho, a nossa gratidão de ter todos vocês aqui, todos, sem exceção. Tem uma pergunta aí do Antônio no chat, André. Opa, olha lá, legal, Herreiro. O curso que você faz mental, poderia falar sobre ele? Ô, Herreiro, é a ciência espiritual do Akram Vignan? É isso que você perguntou? Legal, Herreiro. Eu vou dividir, então, essa tua pergunta é legal. Como você falou mental, já me veio muito meditação. Então, eu vou te responder com 2 pontos. Eu, André, desde o ano passado, ano retrasado, eu tenho feito mais e lido mais sobre meditação. E por que isso, para mim, tem me ajudado? Eu sou ansioso para ficar grandão, tá? Por quê? Porque eu sempre quis, eu sou executor, né? Meu perfil tem muito executor. Eu entrego, eu sou um trator, eu vou entregando, eu pego projeto, pega mais pessoas. A hora que às vezes eu vejo, já aconteceu. Eu falo, nossa, esse trem já está desse tamanho. Só que e aí, como são coisas boas, e aí julgamento do André, tá? Se vocês acharem que é ruim, tudo bem, não tem problema. Mas a maioria eu acredito que seja boa, que seja de bom coração. Eu falo, nossa, esse negócio precisa acontecer mais rápido. Sei lá, vou brincar. E não são nem coisas do André, podem ser coisas dos outros. O Nau, do Roberto. Eu quero que o Nau tenha 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. O Jornada do Leslie, eu quero que tenha centenas de pessoas, milhares de pessoas. Eu vou ajudar, é óbvio, porque faz parte do André. Só que essa ansiedade, às vezes, me prejudica. Então, eu fui buscar meditação. Principalmente meditação guiada, onde eu coloco um fone de ouvido. Em geral, eu uso um aplicativo, chama Calme, mas tem mais um monte aí, Meditopédia, tem um monte. E aí eu uso o Calme, porque eu treino um pouco do inglês também, que eu ponho lá no idioma inglês e vai. E aí eu tenho os meus 10 minutinhos de calma. E é impressionante, o dia que eu não medito, em geral eu gosto pela manhã, o dia já não sai tão bem, já não sai tão bom. Então, primeiro ponto, Herrero, meditação. Acho que é legal porque a gente começa a ter mais concentração e mais foco. O segundo, aí sim, a partir do ano passado,
Essa ciência espiritual indiana chama Akram-Vigna. É uma ciência baseada em ciclos kármicos, onde você... Aqui já tem umas pessoas que seguem, né? O Alexandre Nicoletti está junto, por exemplo. O Kleber, eu acho que fez também, participou da cerimônia do Gnam Vidi. Então, já tem algumas pessoas. O Roberto tem trilhado muito essa jornada. Fica o convite, a gente tem um curso online, são 3 aulas. Hoje, à noite, vai ter a primeira aula. Eu vou fazer até o seguinte, vou postar rapidinho aqui no chat, quem quiser se inscrever ou ter mais informações. É bit.ly/Sucesso Paz 2020. E aí tem um indiano, o Dr. Shirish, que está fazendo ele tem sido embaixador disso aqui na América Latina. E o que tem muita coisa legal, que a gente começa a trabalhar o ego, a gente começa a trabalhar a raiva, o que eu comentei de tudo que acontece é justiça. Poxa, eu comecei a ficar mais tranquilo, porque tem um porquê. Talvez eu só não saiba o porquê naquele momento, mas tudo bem, a vida vai me trazer o porquê, então eu não fico sofrendo, eu não fico angustiado. Porque como eu venho de exatas, o André tem a cabecinha de deixa eu achar logo esse porquê. Por que isso está acontecendo? Isso me perde tempo, porque às vezes eu vou focar lá no problema e não na solução. Em geral, eu foco mais na solução, mas eu vou perder um tempinho ainda indo atrás do porquê. E tem sido uma jornada incrível. O Roberto Chiniachi, que a gente tem feito várias lives com ele, com o Dr. Shirish. Tem sido uma jornada que me traz tranquilidade. Me traz um aprendizado maior, né? E aqui eu vou brincar, só porque eu adoro provocar. Ale, quer comentar um pouquinho, só um minutinho, de como tem sido a tua experiência? Topa? Vai lá, Ale. Tudo bom? Tudo bem, André? Como é que tá? Cara, a experiência tem sido incrível mesmo, cara, porque mudou a chavinha, né? Mudou completamente a forma de encarar as coisas, a forma de encarar as pessoas e os acontecimentos. Então, é diferente do que a gente vinha acostumado aí a trilhar, principalmente de quem vem de uma certa religião católica, ortodoxa, vamos dizer assim. Então, eles vêm com uma visão de mundo diferente, né? Mas quando você se abre a essa visão, você dá espaço a isso, você vê que as coisas fazem sentido, né? E passando um pouco para a parte da lógica, né? Fazendo o que ele fala, o que você faz, o que você prega, tem lógica. As coisas acontecem, né, aparentemente de uma maneira ilógica, mas tudo porque tem que acontecer, né? Então é muito legal. Então, olha, esse caminho aí foi muito legal, uma visão deliciosa das coisas e vale a pena pelo menos conhecer. André, você me dá licença Ale. aqui um pouquinho? Ô, Ale, fala um pouquinho mais sobre o que você faz, você aí como terapeuta também. Vamos, né? Vamos ampliar os horizontes e se apresenta um pouco mais profundamente aí, Ale. Não tirando seu espaço, André, mas... Né? Não, pelo contrário, o Ale é super bem-vindo, parceiro. Desse horizonte aí. Não, imagina. Eu estou nessa parte aí, eu entrei agora faz pouco tempo aí na parte de terapia. Eu vim da área de exatas também, né? Eu sou engenheiro, trabalhei com muitos anos a parte automobilística e trabalho com parte de vendas. Só que eu não estava contente e fui buscar a parte de terapia. Então, eu me formei em iridologia, né? Então, eu faço a parte de terapia usando a íris, fazendo análise da íris. Enfim, aí a gente começou a atender e eu estou nesse processo agora de transição de carreira, digamos assim. Então, saindo da área comercial e indo para a parte de clínica, de terapia mesmo, né? Então, ainda estou com um pé lá e um pé cá, né? Essa é a ideia. Então, a gente vai desenvolvendo, olha lá, sol ali. Gratidão, André. Tá vendo como todo mundo dentro de um recomeço independente, né? Isso aqui é um ambiente de troca, gente.
ninguém está melhor que ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está aqui para agregar um ao outro, né? E isso é lindo, isso é maravilhoso. Gratidão ali por compartilhar. E André, tá vendo? É isso aí, ó, tá vendo? Essa sinergia é fantástica, né? Para a gente desenvolver todo esse trabalho aí. Esse pensamento crítico, né? Para não confundir o pensamento crítico com algo para ficar se culpando e julgamento, né? Acho que é a grande diferença, a grande sacada do que você disse é isso, é não confundir pensamento crítico com julgamento, que não te ajuda a nada, é ir além do julgamento, né? Só atrapalha, Leslie, o julgamento. Até né, nessa ciência, a gente fala muito de tratar tudo com equanimidade ou com equidade. É super oportuno. E aí a gente acaba falando de valores. Então, um valor que o André, por exemplo, entenda muito grande, transparência, eu tenho que ser transparente com todos. Não é com a minha família, só com quem está no meu entorno. Se eu estou fazendo uma venda, eu tenho que ser transparente com o meu cliente. Se não, assim, se não, e é engraçado, né? Falar isso no mundo mais moderno, mas é o que eu acredito, por propósito. Se não for atender aquele cliente, eu não posso vender para aquele cliente, porque senão eu vou ter um cliente e vai virar dor de cabeça, vai virar cliente ruim, vira detrator. E num mundo onde a gente empodera os clientes, por quê? Porque a gente deu a internet, a gente deu Reclame Aqui, a gente deu Facebook, Instagram. Olha o risco de imagem. Outro dia, numa palestra de gestão de riscos, eu falei bastante disso. O risco de imagem que uma empresa corre por uma prestação de serviço ruim a um único cliente. Não é nenhuma empresa, pode ser um jogador de futebol. Pega o Ronaldinho Gaúcho, não precisa ir muito longe. Onde que ele está? Olha a enrascada que esse camarada está perdendo milhões. Então, ele não foi transparente com alguns valores, provavelmente não foi transparente com alguns valores dele. E, de novo, não estou falando nem que tem que ser mais transparente, menos transparente, mas os nossos conjuntos de valores precisam ser aspiracionais, ou seja, precisa elevar a régua. Até porque quem nunca fez algo de errado? Quem nunca foi transparente na vida? E aí é o julgamento. Não é para julgar, André, eu não fui justo com o Bernardo, meu filho de 7 anos, mas eu fui com o Bernardo. Passa a régua, o que aconteceu era justiça, tinha que acontecer. Agora eu aprendo para não ser mais injusto ou para ser mais transparente com os dois, tratá-los com equidade e vou ser feliz e vou ter o sucesso e a felicidade que eu quero e que eles querem e que eles merecem. Não, isso é super atual e a gente tem um exemplo aí do que foi o posicionamento do Madeiro em declarações e o posicionamento do próprio Outback, como você citou aqui, né? E a repercussão que isso gerou dentro de um posicionamento de uma declaração, né? E eu estou tão chateado, parênteses rápido, com essa declaração do Madeiro, porque era uma rede que eu conheci nos primórdios, lá em Curitiba. Se eu tivesse bastante dinheiro naquela época, eu iria virar um dos acionistas, mas eu não tinha capital naquela época. Eu acompanhei a expansão, depois o negócio que eu tive, que foi de insucesso, foi no setor de franquia, de franchise. Então, eu depois me aproximei também do Madeira para entender o modelo de franquia deles. E aí, até curiosidade, em algum momento eles expandiram por franqueados, os franqueados começaram a não ser coerentes, éticos, e aí eles recompraram todas as lojas. Então, o Madeira hoje, em geral, até onde eu sei, é uma rede de lojas próprias. Mas falar um negócio desse com o porte que eles têm é uma, para mim, irresponsabilidade social. Você falando de valores dentro disso, um exemplo que eu tenho, que eu tive a oportunidade de conversar, é o Shiba, né, do Shining Box. É um cara que respeita, assim, a ferro e fogo os valores da empresa, de os funcionários falar, isso foge dos valores e ele recuar em algumas decisões dele mesmo. E não só o Shiba, não só dentro da empresa que ele criou, o Shining Box, com os funcionários, mas é engraçado ele ter a percepção de muitas vezes de concorrência, que não é concorrente, que são parceiros. Porque se o setor inteiro de alimentação oriental for para o buraco, ele vai junto. Então, às vezes a gente acha que tem concorrente, às vezes o teu concorrente pode ser teu parceiro, e a gente não está vendo isso. Tem um pré-conceito. Então, relembrando aquele slide, às vezes, do liberte-se, acho que tem que se libertar de pré-conceitos que existem.
O mundo está tão dinâmico, tão VUCA, né? Tão volátil, tão complexo, que às vezes algo que a gente até ache certo, não é. Uma premissa... Pensar, né? Quando que, a gente que é muito do evento presencial, quando que a gente ia reunir 14 feras dessas aqui, né? Num evento online, com a correria que é na nossa vida, e dentro de tantas outras coisas, né? Você tem lá o empresário solidário, está dentro do pensamento rebelde, né? Da mentoria do pensamento rebelde, entre outras coisas. Como eu falei, a gente está entre lives e tudo, de certa forma, a vida está mais agitada, de coisas linkadas ali, um horário e outro, a gente está trabalhando mais em casa do que antes, indo para escritórios, indo para eventos, etc. Muito mais, muito. Aqui, ó, você falou do pensamento rebelde, beijão aí para o Tarcísio, que está nos acompanhando. Uppers, a gente tem alguns. A Mar, a Marcela, a Sol também foi upper. O que eu falei que eu ia comentar um pouquinho da minha visão, né? Eu sou otimista. Assim, a crise vai passar, é fato, por quê? Porque todas passam, só por isso. Se olhar para trás, não teve nenhuma que foi perene. Então, isso me dá segurança. Legal. Mas eu fico aflito? É óbvio. Por quê? Porque eu estou vendo vendas caindo, pessoas passando fome, então tem esse lado ruim. Só que aí eu me forço a olhar um aspecto, entre aspas, positivo, ou quais aspectos positivos, só para compartilhar alguns aqui, para a gente ver que dá para ter uma nova ótica, um novo reconhecimento, um novo olhar, um novo recomeço, um novo olhar. A gente fala das mortes do coronavírus, sim, é importante. Agora, vou usar São Paulo como exemplo. Morre, não é o André que está falando, são as estatísticas que eu acompanho. Entre 1 e 2 motoboys por dia. Isso reduziu absurdamente. Então, olhando assim, dá para citar milhões de exemplos, mas olhando o movimento do mundo e das pessoas, as pessoas e o mundo clamava por reduzam a poluição. O que a gente fez? Compactou e parou. Então, para o mundo. Como se pudesse parar ele girando no eixo que ele gira hoje. Não é possível, claro, quer dizer, acho que não é possível parar literalmente o rotacional. Aí o Ale, que é mais da área de exatas, depois me fala se dá ou não. Mas a gente parou. O planeta Terra, a mãe Terra, clamava por parem de poluir. A gente está poluindo menos. As pessoas clamavam por eu estou angustiado nesse mundo, eu não consigo ver a família. Elas estão vendo a família. Eu estou simplificando, tá? Por quê? Porque eu conheço muitos de vocês e eu entendo que vocês vão entender a minha linha de raciocínio. As pessoas queriam trabalhar mais próximo de casa. Eu vou brincar com a minha esposa, a gente mudou, morava na Moca, agora a gente mudou aqui para o Brooklyn. Ela mora a 10 minutos. E eu falo, o desejo dela foi tão forte dela morar perto do trabalho, que hoje ela mora no trabalho. Não dá para ser a distância menor do que isso. Porque ela está trabalhando aqui de casa, tem um escritório, então ela nem demora mais de 10 minutos, né? Então o pedido dela foi tão grande, foi tão verdadeiro, que ela conseguiu, né? Às vezes é um problema a gente pedir coisa porque a gente pode ser atendida, né? E aí, uma outra coisa, eu vou brincar com a Marcinha aqui, ó, porque meus filhos também estavam aqui. As reuniões estão mais legais, as reuniões estão mais gostosas, porque passa filho, passa marido, tá mais gostoso. Claro, tem os memes aí já da internet, tá? Quem achou que tinha fechado a câmera e não fechou, e foi no banheiro, bom, já viu, né? Tem aí uns bem curiosos, bem engraçados, mas, de verdade, as reuniões estão mais leves. Fazer um barulho não incomoda tanto. Por quê? Porque tem crianças, tem pais, tem avós. Acho que alguém tinha entrado aí e ainda continuou a falar, e faz parte, né? A gente já não soa tão rude assim. Parece estar mais integrado o mundo. E eu tenho olhado muito o mundo depois disso. Então, as empresas eram um pouco, na média, tá? Contra home office. Agora, não dá para ela falar que ela é 100% contra, porque ela está trabalhando em home office. Tudo bem, diminui um pouco da receita, mas não é culpa de trabalhar ou não em home office. As pessoas também, elas não pediam qualidade de vida? Tem home office.
tem que tomar cuidado, Leslie, o que você falou. Que nem a Cíntia, né? Já estou com 3 monitores aqui. De repente, um é da família, um é dos filhos, um é do trabalho, o outro é da pós. Virou uma loucura. Então, precisa tomar cuidado. Mas tendo um certo discernimento, a gente vai ter mais qualidade de vida. As pessoas vão entender isso como um bônus. E aí vai acontecer um ajuste, né? Me lembra muito um pouco da figura do Roberto, em uma das mentorias de palestrante, onde ele fala que um palestrante mais tímido, ele tem que ir para o lado lá da Anitta. Ele tem que desejar ser a Anitta. Ele tem que desejar ser o Pablo Vittar. Por quê? Ele não vai ser Anitta e nem Pablo Vittar. Mas o que acontece? Ele está aqui muito sério, travado, tímido. E aí ele vai tentar ser a Anitta. O que acontece? Ele não vai conseguir, mas ele vai chegar no meio termo, que é o ideal para ele. Então, eu vejo essa crise dessa forma. Todo mundo foi ejetado para um estado ruim, é óbvio, porque é um estado que a gente está impedido de deslocar, ou em alguns lugares impedido, né? Índia, acho que contaram de acho que Lisboa, alguma parte lá, a polícia estava passando e colocando o pessoal de risco para casa mesmo. Em alguns tem até alguma liberdade, por enquanto ainda Brasil. Brasil, Estados Unidos e alguns outros países. Mas todo o restante a gente está refletindo. E tem muita coisa boa a surgir daí. Conversei com algumas pessoas em uma mentoria na semana passada. Eu tinha receio do digital. Acho que até um advogado falou assim, eu tinha receio de ir para o digital, queria ir lá para o fim do ano. Olha que presente que a pessoa ganhou, porque ela foi a forceps. Então não é que o plano de ir para o digital lá em dezembro acabou, o plano é agora, vou em abril. Gravei meu primeiro vídeo, criei um Instagram, pronto, estou no digital. Quebrou tudo quanto é objeção. E óbvio, ou é no amor, ou é na dor. Nesse caso foi na dor, mas foi. Então, fica tranquila, Sol. Agora é um bate-papo aí, a palestra mesmo a gente já concluiu. Vai lá, bate, volta e seguimos em frente. Tem que atender clientes, os pratinhos têm que girar. Então, eu vejo muito isso, Leslie. Eu vejo assim... o último ponto. Ser solidário. Todo mundo falou de precisa ajudar o próximo, precisa isso, precisa aquilo. Legal. De fato, você foi lá e ajudou o próximo? Você viu lá na comunidade que eles agora estão passando fome porque não conseguem gerar renda? Tá bom, o governo de alguma forma viu, vai ajudar entre 601 e 200. Talvez não seja o suficiente, mas as empresas estão se mobilizando mais e mais e mais. Para quê? Para alimentação, cesta básica. Então, tem o próprio Eduardo Chiniachik tem um projeto fantástico de doação de cesta básica. Você doa e ganha um curso. Aí, Leslie, não sei se você tem fácil o link, mas se quiser postar aqui no chat também para quem quiser conhecer. É uma iniciativa fantástica, incrível, vale a pena. E vários outros, o Instituto Êxito, eu sou sócio do Instituto Êxito, lá do Janguei Diniz. É outro que tem iniciativa fantástica de doação de cesta. Acho que Amigos do Bem, doação de cesta online. E aí a gente está vendo que as pessoas vão passar fome, é o primeiro. Outro dia eu fui no mercado e, em geral, eu não faço esse tipo de doação, mas eu vi que tinha 2 carrinhos, era pão de açúcar, e aí eu falei, nossa, eu preciso ajudar, porque eu estou levando comida para casa, mas tem gente que não está ainda. Aí eu comprei lá alguns quilos de arroz e pus lá no carrinho. Em geral, eu ajudo de outras formas. Mas eu pensei, e se isso continuasse, tudo isso continuasse, poxa, seriam várias formas que a gente manteria de ser solidário. Então, eu estou vendo aí muito oportuno também sermos mais solidários. Então, gente, é isso aí, sabe? Mais alguém quer participar, falar, coloca aí no chat, a gente libera, vamos ver o que tem de bate-papo. Mas o objetivo é esse, né? Que a gente possa complementar as ideias, né? Cada um trazendo aí a sua expertise, mas tudo é complementável, né? São pessoas totalmente abertas a desenvolver, porque a todo momento a gente tem uma oportunidade, nem é todo dia, a todo momento a gente tem uma oportunidade de recomeçar. E essa força já existe dentro de nós, né? Então a gente só quer trazer uma palavra que talvez fosse a palavra que faltava para impulsionar e para você retomar essa força que já está dentro de vocês, né? O poder é de vocês. Eu assisti um desenho chamado Capitão Planeta e eu gostava dessa parte que ele falava: o poder é de vocês, né? E realmente o poder está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada um de nós. E às vezes a gente se esquece disso.
Tem gente que só precisa escutar uma palavra amiga, ter um insight diferente, esse insight que vai fazer a diferença da nossa virada, a diferença do nosso recomeço. E se agregando assim, conhecendo pessoas novas, pessoas que estão na mesma pegada que a gente, para esse desenvolvimento, essa evolução. Fantástico, Leslie. Eu já estou delatando a minha idade aí também. Era fogo, terra, ar, água, coração. Vai, planeta! Era fantástico, fantástico. De fato, e olha só, não à toa os 4 elementos, claro, mas o coração, né? Partindo do coração, da emoção. E aí, lógico, o poder é de vocês. O poder está conosco, né? Esse é um movimento legal, né, Leslie? Acho que cada vez mais eu vejo a humanidade muito empoderada. Tem muito conhecimento, temos muitos bandos, muitas famílias e temos muitas ferramentas. Aqui eu provoquei um pouquinho de reflexão, um pouquinho de ferramenta também, mas acho que parte do desejo de recomeçar, eu acho que é importante, e parabéns a todos aqui que escolheram novos recomeços, sejam quais forem, e também uma família para se constituir em uma jornada. A gente nunca está sozinho. E aí, meus parabéns novamente, porque levantar a mão e pedir ajuda, eu posso ter esta interpretação ou este pensamento crítico de todos aqui, de uma forma que todos aqui, de certa forma, estão pedindo uma ajuda. E aí, quem está do lado de cá, Leslie no comando, eu, Ricardo, todos os palestrantes e os staffs, anjos, toda a estrutura que está por trás, a gente vai ter o maior prazer de ajudar a este recomeço. A gente sempre ressaltando, a gente fala muito do Roberto, do Eduardo, da família Chiniachik, que a maior parte de nós nos encontramos lá, por isso que a gente fala do poder do bando, né? Tem algumas coisas, pessoas que estão aqui declarando, realmente me conhecem do NAU, eu trabalho de staff no NAU com muito orgulho, eu me transformo lá quando eu visto aquele coletinho azul, né? O Ale tá aí, que nós somos Diamond, né, Ale? A gente brinca assim, mas olha só, a importância de mentores, a importância de andar com pessoas que estão na mesma pegada, que têm o mesmo pensamento, e essa energia, essa sinergia que se forma, isso realmente, né? Tá vendo? É um movimento que faz toda a diferença na vida da gente. E assim, eu falo, hoje em dia eu gosto muito do Jerônimo Temel também, é um dos mentores, né? E ele fala que direção é mais importante que velocidade, né? Então, realmente, às vezes só de dar uma direção diferente, e aí ele complementa, não subestime o poder de um ano. Não subestime o poder de um ano, sabe? Meio passo na direção correta, gente, é um passo. Não adianta você correr na direção errada. Mas, se vocês estão aqui, isso talvez para vocês possa ser um meio passo. Mas a longo prazo vocês vão perceber que isso foi um passo muito largo de conhecer, de ampliar. Não dá para desver, não dá para não escutar. E quando a gente compartilha as nossas histórias, independente da sua religião, tudo, eu creio que a Bíblia é um livro de histórias, né? Não estou aqui desmerecendo tudo, mas que é onde passa, quando a gente se conecta com histórias, quando a gente se permite escutar a história do outro, mas escutar de verdade, com atenção, quantos aprendizados a gente pode ter. E quando a gente compartilha as nossas histórias aqui, quantos buracos a gente pode evitar no meio do caminho. Então, isso é a verdadeira força de recomeçar. É o que está, a gente poder compartilhar. Né? De manhã eu falei sobre a regra dos terços. 1/3 do seu tempo, andar com pessoas que te inspirem. 1/3 do teu tempo, andar com pessoas que estão na mesma pegada que você. E 1/3 do seu tempo, inspirar pessoas. E a maravilha disso é o quê? Que às vezes esses 3/3 estão na mesma pessoa. Eu posso estar aqui admirando o André nesse momento, pelas coisas que ele pode me agregar, mas tem momentos que a gente está na mesma pegada, que a gente está ali no vamos junto. E tem algumas coisas que eu posso inspirar o André. E assim a gente vai agregando ao nosso ser e vai construindo esse quebra-cabeça do nosso ser, sabe?
e sempre mudando, sempre evoluindo, sempre crescendo. Nossa, isso é maravilhoso. E aí é voltar o que essa pandemia traz, a gente olhar o humano, a gente rever nossos valores, sabe? Porque se a gente, às vezes, né, espera perder para poder valorizar, a gente está distante de pessoas queridas, às vezes, a gente não pode. Eu falei, eu sou um cara que, com energia, eu quero abraçar, eu quero estar perto, eu quero sentir as pessoas. E eu estou tendo que aprender, olhar para mim também, né? Passar um tempo com a minha família. Como o André falou, o filho passando para cá, o cachorro latindo de lá, e enfim. Mas tomar o devido cuidado de não só transferir o problema de lugar, de realmente, como eu falei de manhã, para quem estava de manhã, a transformação é de dentro para fora, né? Não adianta só trocar as coisas de endereço, você vai carregar o problema para dentro de casa. Não, isso é errado. Olha para dentro de você, faz essa transformação. Respira, não espera, né? Eu gosto de desenho, continue a nadar, continue a nadar. A Dori fala, né? Isso, continue a respirar, não pare de respirar, né? Lembra do poder da sua respiração. Vamos lá, conscientemente. E aí a gente muda literalmente, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo. A partir da mudança do nosso mundo, a gente muda o mundo. Eu tenho tatuado a frase de Gandhi aqui no braço, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. Então eu tenho tatuado aqui, be the change. Seja a mudança. Parta de você. Quer um mundo mais gentil? Seja mais gentil. Quer um mundo mais solidário? Seja mais solidário. Quer um mundo mais amoroso? Seja mais amoroso. O resto acontece. Acho que fica até o convite, né, Leslie? Acho que todo mundo aqui do bem, super protagonistas. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós aqui, sim. A gente está aqui atrás de conhecimento, atrás de transformação, atrás de recomeçar. Eu acho que é uma... Eu já vou pôr em todos nós aqui essa responsabilidade. É uma responsabilidade, sim, de todos nós de fazer acontecer esse mundo aí mais justo, mais... com menos fome, com maior qualidade de vida e todos os anseios aí, as aspirações que a gente tem. Parênteses super rápido, o Leslie falou da Bíblia, eu particularmente sou católico também, eu acho que o Ale falou alguma coisa do gênero. A ciência acranvigna, ela independe de religião. Ela é um caminho espiritual. Dá para conviver com qualquer religião, dá para seguir o que você segue e ter um caminho espiritual também. Então é isso, Leslie. Estou por vocês. Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, questionamento, nenhum pensamento, emoção, visão crítica que vocês queiram compartilhar, a gente encerra por aqui. Então, gratidão, gente. Você consegue abrir os microfones aí, Gabi? É claro, meu amigo. Agora é a hora da baderna e do abraço. Vamos abraçar o Leslie. Aê! Valeu, meu amigo. Um abraço aqui para... Gratidão. Aí, Clebão, manda um abraço aí. Cadê as meninas? Tem mais, hein? Ó, vou acompanhar no grupo, vou disponibilizar as coisas no grupo. Vamos lá, gente. Gratidão. Beijão. Ricardo, gravando aí, Ricardo? Tá de verde aí? Cíntia, teremos sessão essa semana. Renatão, brigadão, hein, cara. Gratidão, gente. Beijo. Não mesmo. Gratidão, Clebão, Gabriel, Gustavo, Jéssica, Marisa, Rodrigo, Érica, Tereza, Antônia, nossa, gratidão. Ale também. Leslie, que tarde maravilhosa. Karina também. Aqui, beijinho, hein? Parabéns aí. Parabéns aí. Eu caí na hora que eu fui pegar o áudio aí. Parabéns para vocês. Depois a gente vai organizar as gravações, tá? Enquanto a gente tá vendo aí, mas vamos ver como disponibilizar o material para vocês depois. Valeu, Gabriel. Obrigada. Valeu, Gabriel. Valeu, Mar. Guerreiro! Saudade, Direto do Guerreiro! Sul. Beijão para você e para Liz. Ela vai amar. Obrigada, gratidão. Aí, Ricardo vai dar palestra aí também, hein? Quarta-feira e domingo. Na balada. Sucesso, hein?
Saudade, Leslie, saudade. Querendo estourar bombinha lá dentro do palco do Now, lá dentro da plenária, querendo estourar bombinha na plenária, olha só. André, André, o Leslie no Now tomou conta de todo mundo que era rebelde. Eu sei. Aí a gente fez um grupo, ele ficou tomando conta da gente. Porque ele sabe exatamente o negócio, cara. Rebelde, né? Você acha que o Leslie não é rebelde? Claro que é! Não tenho dúvida disso, nenhuma. Toda? Verdade. Mas é graças a você também. Graças a você, Andrezinho. Tô errado, Leslie? Não. O André é o parceiro. Eu acho que tem um cara que escolhe os staffs aí que precisa melhorar esse critério aí de seleção. Me cobrou muito de fazer as coisas, né, André? Ficou lá, cadê? Quero ver só. Tá aí, ó. É isso aí. Não, e mais, eu não sabia que ele era da ZL. Eu também nasci na ZL. Aí, ó, tá vendo? E moro na Zona Sul agora. Eu amo a ZL. Adoro. Mas ele veio pra esses lados aqui de São Bernardo também. Na ABC. Piraporinha. Opa! Piraporinha, olha lá, cara. Beijo a todos vocês. Gente. Beijão. Gratidão aí. Gratidão.